Olá, meus 900 mais, como vocês estão? Eu sou a professora Lívia Soares e hoje eu vou falar a respeito das regras do jogo. Você realmente sabe como funciona o jogo da correção do Enem? Você sabe que não é IA que corrige, que o corretor leva 1 minuto para corrigir a sua redação, que ele tem em torno de 200 correções por dia e que ele ganha um mísero R$3 por correção? Isso é o começo do tsunami da necessidade de entendimento do Enem. Você precisa entender o que há por trás disso, para que você não fique num campo minado, para que você saiba exatamente onde colocar o seu pé e exatamente onde você vai pontuar. A minha metodologia, ela vem entregando ao Enem as 12 partes e isso faz com que tanto aluno meu tenha 900 mais. É uma chuva de 900 mais. Como o Léo, que foi 940 e que passou na universidade. Ele está radiante porque ele conseguiu sair do não entendimento de redação para um entendimento excelente, perdendo apenas na competência 1. Então, diante de tantos resultados maravilhosos, eu posso dizer a você que eu sei o que há por trás das câmeras, porque eu passei 6 anos corrigindo para essa banca e para o governo. Diante disso, eu trago hoje aqui as 5 competências. Quem nunca ouviu falar a respeito das 5 competências, mas ouvir falar e executar de maneira inteligente, há um perpasso a ser seguido, há um caminho a ser seguido. Primeiro, as 5 competências, elas são norteadoras, ou seja, o corretor vai pegar o livrinho de estudo dele e vai estudar essas competências para poder dar nota. É diante dessas competências que vocês deveriam ter adquirido no ensino até o ensino médio, que vocês vão entregar ao corretor e ele vai devolver a nota. Quem nunca viu redação, quem não tem redação como disciplina, a galera da EJA, a galera que está há muito tempo sem estudar, preste atenção nesse vídeo, que esse vídeo é para você. E diante de tudo que a gente está entregando aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, porque o número de inscritos ainda bem está crescendo e achando mais importante ainda, compartilhe esse vídeo com aquele amiguinho que está disposto a chegar aos 900 mais. Qualquer dúvida, procura nossas redes sociais, Lívia Soares Redação, que você vai ter. Vou conseguir tirar suas dúvidas, você vai ter sua dúvida sanada e o melhor, vai ter 900 mais. Quem está falando é exatamente aquela pessoa que vive redação há mais de 20 anos, que tem uma experiência com vários alunos, nota 900 mais, e que inclusive todo ano bate na trave dos 980, fazendo com que o corretor dê 1000 e o outro não dê 1000. Então, diante dessa dificuldade de chegar aos 900 mais, eu apresento vocês a metodologia e o time 980. Eita, que time bonito! É tanta gente que não cabe no outdoor. É tanta gente que a gente escolhe quais serão os contemplados por ano, para sair sempre em um outdoor financiado pela universidade, que fortalece e ratifica o meu trabalho exitoso, com tanto menino sem base, que nunca viu redação na vida, que nunca teve uma devolutiva de redação. Essa galera eu consigo nivelar a ponto deles tirarem 900 mais no Enem, porque para mim o que vale é o Enem, não é nada de plataforma A, B, C, que muitas vezes não está calibrada com essas 5 competências. Então, diante das 5 competências, nós vamos ver hoje quem avalia a sua redação, quando a sua nota é zerada, as 5 competências, o domínio da língua portuguesa, nós vamos ver a compreensão do texto, a argumentação, coesão e a proposta de intervenção, a tão temida C5. Eu começo falando para vocês que quem corrige a redação são 2 profissionais da área. Na maioria das vezes, eles têm a formação em letras, mas também tem alguns casos que a gente sabe que a formação ela é feita por meio da formação em linguística, quando você tem um mestrado. Diante desses 2 que não se conhecem, que não sabem qual é a sua dupla, mas que tem que dar nota ou muito próxima ou igual. Nesse caso, é admitido a diferença de
100 pontos, até 100 pontos no total e até 80 por competência. Se for maior que isso, a gente se depara com o quê? Com o terceiro avaliador para medir a discrepância entre esses dois e dizer, epa, eu dou essa nota. Mas de 2024 para cá, a gente teve um acréscimo da banca final. É essa banca que julga os textos 1000. É essa banca que diz o veredito final e que traz essa pequena quantidade de textos nota 1000. Teve um ano que mais de 2.000 redações foram dadas a essa banca e ela só escolheu 18. E a cada ano que passa, esse número de redação vem diminuindo. Saímos de 18 para 7. Sabe qual foi o ano que mais teve redação nota 1000? 2011, mais de 3.000 redações nota 1000, que é a base esperada pela logística de quê? De um exame maior do mundo, com quase 5 milhões de pessoas. Então, diante disso, eu venho dizer a vocês que você, pelo menos, tem que garantir os seus 900. O 1000, ele é uma utopia, é uma coisa sonhada, desejada por nós profissionais da área, mas o 900 mais já vai fazer a diferença. E preste atenção, você vai estar no patamar dos 3.4. Professora, o que aconteceu com os demais? Não chegaram aos 900 mais. É uma quantidade mínima. A cada 100 pessoas, 4 tiram 920, 940, 960 ou 980. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é sair do zero. Como é que eu saio do zero? Eu não fugo. Vou fugir ao tema, e para não fugir ao tema, eu repito 4 vezes. Em cada parágrafo, eu coloco o tema novamente. Não é sinônimo, é o tema literal mesmo. Todo texto tem que ser dissertativo, argumentativo, ou seja, cheio de palavrinhas de juízo de valor. Para quê? Para impressionar e para dar o quê? Dar a opinião. O cara vai saber que eu estou colocando a minha opinião por meio de palavras de juízo de valor, advérbios, adjetivos. Outra coisa, menos de 7 linhas é inexistente. Redação dissertativa argumentativa não tem menos de 7 linhas. A coisa que finaliza é a cópia do texto motivador. Se você está copiando do texto motivador, pare por aí, porque o texto motivador não é copiador, não é xerox, não é nada. É motivador, é para motivar. Desenhos ou marcações de identificação já era, pedido de ajuda, um númerozinho desconectado, um travessão, passar um traço no seu texto, isso tudo é entendido, um travessão assim, não é nem um travessão, seria uma linha toda. Tudo isso é motivo de zero. Você pode escrever a melhor redação do planeta. Se no final você fizer algo desse tipo aqui, é zero na hora. Então, fica ligado que letra ilegível também é zero. Tá com dúvida se a sua letra vai ser entendida ou não? Coloca a letra de forma. Não coloca a letra, minha gente, ilegível. Isso demora mais de 1 minuto. Faz com que o corretor bote lá a bolinha do zero. E ninguém quer ser colocar essa bolinha do zero e ter um ano todo prejudicado. Todo um ano jogado pelo ralo. Ninguém quer sentir essa sensação. Ninguém quer estar na casa de 170 mil brasileiros que tiraram nota zero. Ninguém. Não seja você aquele que vai estar. Evite esses erros e garanta que a sua redação seja avaliada, porque a partir daí a gente começa a ter uma redação avaliada. Primeira competência, norma culta, gramática, normativa. São as regras. Eu não posso escrever fora da língua portuguesa, mesmo que eu seja algo ou alguém que, eu gosto de espanhol, vou escrever em espanhol. Eu sou peruano, vou escrever em peruano. Tá aí o seu Jorge para dizer de uma vez por todas que ele fez uma redação em língua portuguesa, primeira redação, depois de 35 anos sem estudar. Ele tirou quanto? 900. É por pessoas assim que a gente frutifica e fortalece a nossa metodologia. Domínio da língua, ok. Agora nós vamos para a compreensão do tema. Como é que eu mostro ao corretor que eu compreendi o tema? Colocando o tema 4 vezes. Eu evito tangenciamento.
Tangenciamento esse que tira muito ponto na C2. Outra coisa que tem que estar, tinindo é a argumentação. A argumentação por meio de exemplos, de citação, de causa, consequência, tudo isso traz o fortalecimento da argumentação. E também tem os operadores argumentativos fazendo o papel de ligamento, de cimentozinho entre um tijolo e outro, fazendo com que eu não repita palavras sem conexão, não repita conectivo, nem jogue conectivo para ver onde é que cai. Por último, a proposta de intervenção. Se eu tenho uma proposta de intervenção, minha gente, que não tem ferimentos aos direitos humanos, ela vai ferir os direitos humanos, mandando decapitar, mandando justiça com as próprias mãos, mandando fazer o mesmo, amarrar, torturar, tudo, pena de morte, tudo isso vai ferir os direitos humanos, é 0 na sua competência 5. E isso é novo, porque em 2017 zerava a redação toda. Depois, uma decisão do Supremo fez com que agora só zere só a competência 5. Esse domínio da norma culta, da língua portuguesa, ele é um domínio onde você tem o quê? Poucas coisas fora do padrão, especificamente 2. Então, professora, se eu errar 2 coisinhas, tá valendo 1000? Tá valendo 1000. Só não pode, minha gente, errar 3 coisinhas, porque essas 3 coisinhas já vai descer a sua nota para 160. Eu tenho o prazer de dizer que em 2025 eu tive aluno 200 na competência 1. Competência 1 caiu de 4.000 pessoas para 2.000 pessoas só no Brasil que conseguem fechar essa filha de Deus dessa competência 1. Nível 4, poucas coisas inapropriadas. Traduzindo, passou de 3, vai para o nível 4. Ah, professora, eu fiz 5 erros, eu vou para que nível? Nível 3. Ah, professora, eu fiz 7 erros. Eita, Jesus. Vou para o nível 2. Professora, está cheio de erro, não estou conseguindo entender, a minha redação está uma treva, eu vou nível 1. E o nível 0, que infelizmente tem muita gente que tira nível 0, é um nível que não deveria nem ter chegado ao 3º ano do ensino médio, porque você só junta as palavras sem lógica, sem sentido. É o que eu geralmente falo quando a pessoa não consegue formular uma frase com sujeito, verbo e complemento. Então, diante disso, a gente tem o quê? A gente tem um domínio de uma competência, que é a competência 5, e a fuga ao tema ou a ausência de um desses domínios vai levar você a 0. Então, 0 se dá quando eu fujo do tema. Há uma fuga do tema. Tema compreendido é tema repetido. Anota aí. Tema compreendido é tema repetido. Aula boa é aula anotada. Primeira coisa, a estrutura. Eu tenho o tema, eu tenho um ponto de vista a respeito do tema, eu tenho o argumento e eu tenho a intervenção. Eu tenho o tema, o ponto de vista na introdução. Eu tenho os argumentos no desenvolvimento. E eu tenho a intervenção na conclusão. Aí, tudo isso aí é colocado de maneira satisfatória, a ponto de você ter 5 pontos, chegar no nível 5, que é os 200 pontos, quando você não desenvolve nenhum desses aí, nenhuma fuga ao tema, você botou seus argumentos direitinho. Agora, quando você desenvolve bem o tema, você vai para o 160. Ou seja, se você deixou um pedacinho de fazer, por exemplo, eu deixei um pedaço da minha conclusão para terminar, não deu tempo, a folha não coube, aí vai para o 160 na competência 2. Competência 2 também tem o 120, que é quando você desenvolve o tema falando do assunto e não do tema em si. Você, por exemplo, um assunto, saúde mental, você ia falar de saúde e não ia falar tanto de saúde mental. Então, tangenciamento vai levar você a nota 3 na competência 2. Já a nota 2 é o tangenciamento com domínio precário do texto. Falta introdução, desenvolvimento ou conclusão. Falta um pedaço do texto para você fechar. Aí é nível 2. Já o nível 1 é tangenciamento e o domínio insuficiente. Menos de 7 linhas, já sabe. Eu também tenho o nível 0, que é a fuga ao tema. Já sabe que vai zerar se falar de algo que não foi. Tenho a argumentação, que é o ponto de vista da introdução. Você vai logo dizer na introdução quais são os culpados. Depois você vai selecionar os argumentos. Depois as ideias lógicas. Vai garantir a coesão, né? Que é o ligamento. Evitar informações irrelevantes ou repetidas. Para ter cada um desses níveis. Lacunou, se você deixar para o corretor completar. Todas as vezes que você bota um exemplo, esse exemplo não fica entendido,
você lacunou 40 pontos cada lacuna. 40 pontos cada lacuna. Imagina a dificuldade. Viu? Coesão textual, C4. A C4 traz os elementos para fazer o quê? Para que não haja repetição e para que o texto flui. Para que o texto flua, para que ele seja fluido, para que ele flua, para que ele ande. Eu não parei o texto, é porque você deixou de colocar a argumentação bem feita e um conectivo também pode trazer essa quebra de expectativa. Eu vou andando de repente, eu não vejo quebra-mola e dou aquela voada no carro. É exatamente isso que o corretor faz quando ele vê o seu texto totalmente sem conectivo. Sem conectivo, já sabe, não existe texto bom, porque os conectivos eles servem para ligar, transpor ideias. Também eu tenho que colocar os sinônimos, minha gente. Os sinônimos são muito importantes. Quando é que eu coloco os sinônimos? Quando eu já tenho colocado o tema. Primeiro eu coloco o tema no parágrafo e depois o sinônimo, porque sinônimo é competência 4. A questão da emissão de alguma palavra, de algum pedaço, vai também para C4. Parágrafo que a pessoa diz, os meus alunos, professores, são uma besteira. Professora, e tem que colocar, professora, é a besteira que vai na C4. Cuidado com essa besteira, viu? Vai tirar ponto seu na C4. E a C5 tão queridinha da gente, tão facinho, mas tão temperamental, faltou alguma coisa, ela já não gosta. Consequentemente, ela já vai tirar 40 pontos de você. Qual a solução? Quem deve executar? Como viabilizar? Qual o efeito esperado? E quer detalhe disso aí? Tome! Vamos embora saber o que a gente tem de bom diante de uma conclusão bem feita. Primeiro, direitos humanos, dignidade humana, igualdade de direitos, valorização da diversidade, laicidade do Estado, democracia na educação e sustentabilidade socioambiental. Aí, nessa aula você aprendeu quem avalia a sua redação? 2 corretores. Para fugir do zero, eu não posso fugir do tema, eu não posso colocar menos de 7 linhas, eu não posso colocar recadinho, colocar números sem conexão, colocar desenho, riscar sem ter necessidade, a frase toda, fazer em língua estrangeira. Eu não posso deixar em branco, porque também é 0. As 5 competências, gramática, tema, argumentação, coerência e coesão e intervenção. Eu também vi a compreensão do tema, então o tema ele tem que ser compreendido na sua totalidade. Se não colocar na totalidade, corre o risco de botar sinônimos errados. A argumentação, ela é mais do que nunca o carro-chefe do Sebrasp, é a queridinha. Nada de argumentar sem exemplos, sem dados, sem causa e consequência, sem enumeração, sem gradação. Escolha uma forma, a forma que eu mais uso com os meus alunos, para que eles cheguem aos 900 mais, são dados e exemplos. Dados e exemplos que são universais. Serve para tudo no mundo e que está dentro do projeto de texto estruturado que eles recebem. A coesão textual nada mais é do que não repetir palavras, não repetir só o tema, repete só o tema, depois do tema, evita a repetição, usa sinônimos e não repetir conectivos. E a proposta de intervenção, ela diz o quê? Ela diz exatamente isso, que você tem que dar uma solução. Até aqui você mandou muito bem. A persistência é o caminho do êxito. Já dizia Charles Chaplin. Outra coisa, no próximo circuito da gente, a gente vai falar de sintaxe com relação à redação, a C1, a tão temida C1, porque minha gente, que tanta gente pede na C1, hein? É fruto do nosso, infelizmente, é fruto do nosso estudo errado durante toda a vida. Porque se é uma coisa que a escola estuda durante toda a vida, é gramática. E quando chega na redação, o ser humano ainda não sabe onde colocar crase, o ser humano ainda não sabe colocar vírgula, ponto final, não sabe, é porque teve falha durante todo esse processo. Deixa o comentário, qual a sua competência que você acredita que seja mais difícil? Qual dessas competências você se quebra quando você vai fazer a sua redação? Já se inscreveu? Ativa o sininho, compartilha com a galera esse vídeo e vamos juntos rumo ao 1000!